Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar falando um pouco sobre os termos essenciais e integrantes da oração. Vamos começar com o sujeito, que ele faz parte dos termos essenciais da oração. O sujeito, ele é um termo da oração que você se refere ao do que ou de quem se fala e você pode fazer afirmações com ele também. E dentro do sujeito, nós temos 5 tipos de sujeito. O primeiro sujeito é o sujeito simples, que você apenas contém um sujeito na frase. Como vocês podem ver aqui, uma palavra, um núcleo, que no núcleo significa o sujeito da frase. O segundo é o sujeito composto. O sujeito composto ele é composto, obviamente, por dois sujeitos na mesma frase, duas palavras. O sujeito implícito ele está lá na frase, porém você não consegue vê-lo. E uma dica para você encontrar o sujeito implícito no termo de oração é através de você analisando o verbo. Sujeito determinado é aquele que, embora existindo, ele não pode ser determinado pelo seu contexto nem pela sua terminação verbal. E por último, e sujeito inexistente, não menos importante que todos, é aquele que já se fala por si próprio. Não existe nenhum tipo de sujeito. Predicado é o termo que se indica o que acontece com o sujeito e, consequentemente, ele é formado por um verbo ou uma locução verbal. Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbo nominal, verbal e o nominal. Agora eu vou dar a definição para vocês desses 3 tipos de predicativo. O primeiro predicativo é o predicativo nominal. O predicativo nominal é aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, um substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva. E um bom exemplo para o predicado nominal é uma frase que se fala: ela anda feliz. Ela é o sujeito, anda é o verbo de ligação e feliz é o predicado sujeito. E o verbo de ligação com o predicado sujeito juntos eles formam o predicado nominal. Predicado verbal é aquele que se dá ao núcleo o verbo. Um exemplo: os jogadores andam pelo gramado. Os jogadores é o sujeito, andam pelo gramado é o predicado verbal. E por último, não mais importante, é o predicado verbo nominal, que ele existe em 2 núcleos, o verbo e o nome. E um exemplo que nós podemos dar para o predicado verbo nominal é a frase que eu disse anteriormente: os jogadores andam pelo gramado. Porém, podemos acrescentar o cansados, que seria o núcleo nominal. Já tendo o núcleo verbal como andam pelo, com a junção desses dois, que é o núcleo verbal e o núcleo nominal, nós temos o predicado verbo nominal. Explicando mais detalhadamente as frases, os jogadores são o sujeito, andam pelo é o núcleo verbal e andam cansados é o núcleo nominal. O objeto direto ele é um complemento nominal, mas geralmente ele não vem acompanhado pela preposição. Tem a função de completar o verbo transitivo, a qual sozinho não consegue passar a informação claramente. E um exemplo que pode ser usado, como eu coloquei aqui atrás, é: o jornalista ofendeu a todos. A todos é o objeto direto. Como eu disse, a função do objeto direto é fazer com que ele se conecte com o verbo transitivo para que faça com que a frase fique clara. O objeto direto ele também é um complemento verbal e a única diferença entre eles dois é que o objeto direto ele não vem acompanhado com a preposição e o objeto indireto ele vem acompanhado com a preposição. O objeto direto ele irá completar um verbo que não tem um total entendimento e por isso será acompanhado pela preposição. O complemento nominal, ele já se diz em si, o complemento ele serve para complementar o sentido de um nome, como um substantivo, adjetivo ou um advérbio. E sem esse complemento, diversos nomes têm um significado incompleto, como alheio a, descontente com, cheio de. Sem o complemento nominal, essas frases não terão sentido completo. O agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva. Só para lembrar, a voz passiva é aquela que recebe a informação. É um termo também que vem acompanhado pelas preposições na sua forma contraída, como pelo e pela.
É um termo que vem acompanhado pelas preposições, em suas formas contraídas, como pelo, pela na forma singular e plural. E um bom exemplo que nós podemos usar para a agente da passiva é a apresentação foi realizada pela professora de filosofia. E esse exemplo da frase que eu usei como agente da passiva, ela pode ser definida como agente da passiva pela a preposição que foi colocada, mas ela está flexionada, que é pela.